Como é possível que o homem mais sábio da história tenha se tornado o mais perdido de sua geração? Como alguém que ouviu a voz de Deus foi seduzido por 1000 outras vozes? Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta, um espelho. Salomão foi ungido, escolhido, separado. Recebeu sabedoria do próprio Criador. Construiu o templo mais sagrado da terra. Governou com justiça, rodeado de glória, paz, abundância e honra. Mas por trás de cada ato de grandeza, crescia algo silencioso. Um desejo insaciável, um vício por beleza, uma sede por controle e um coração cada vez mais dividido. Ele teve 700 esposas de linhagem real. Mulheres que representavam reinos inteiros, filhas de faraós, princesas de povos antigos, alianças vivas entre impérios. E mais 300 concubinas, escolhidas por sua beleza, inteligência, dança, voz, perfume. Ou simplesmente por estarem no lugar certo na hora certa. Essas 1000 mulheres não eram sombras esquecidas em corredores vazios. Eram o centro do poder. E cada uma um universo. O Harém de Salomão era uma cidade dentro da cidade, uma civilização de mulheres, com estrutura própria, com regras, leis, rituais, templos e jogos de influência. E cada dia, ao amanhecer, o ritual recomeçava. Ao primeiro raio de sol, o som suave das flautas se espalhava pelos jardins suspensos. Mensageiras anciãs, guardiãs da tradição, cruzavam os corredores em silêncio, levando o nome da escolhida do dia. A mulher chamada iniciava sua jornada. Banhos em águas sagradas, 7 imersões, cada uma dedicada a um elemento do amor e da purificação. Mirra, aloés, cásia, açafrão, leite de cabra, mel, azeite sagrado. Servas fiéis tratavam da pele, dos cabelos, das unhas. O corpo era perfumado, adornado, ungido com óleos cuja fórmula era passada de geração em geração. As vestes escolhidas mudavam de acordo com os astros, os sonhos da noite anterior ou o humor do rei. Tudo era simbólico, nada era comum. Até os sapatos tinham significados ocultos. As joias não apenas brilhavam, elas falavam. Símbolos de fertilidade, poder, domínio, submissão, sedução. E quando a noite caía, o palácio se transformava num santuário de beleza e mistério. O quarto real de Salomão não era apenas um aposento. Era um santuário íntimo, onde o corpo, o espírito e o poder se entrelaçavam em silêncio. Cada noite, ele era preparado como se fosse o santo dos santos da intimidade. As paredes, feitas de pedra negra polida, refletiam a luz suave das lamparinas de óleo, lançando sombras que se moviam como espíritos sobre os móveis esculpidos à mão. Cortinas de linho egípcio, tingidas com pigmentos raros, balançavam suavemente com o vento quente da noite, liberando fragrâncias discretas de almíscar e flor de laranjeira. O chão era coberto por um tapete de pétalas frescas. Rosas, jasmins, lavandas, colhidas ao entardecer nos jardins do palácio. Algumas eram mergulhadas em óleos aromáticos antes de serem espalhadas, deixando um rastro de perfume tão hipnótico que muitos diziam que aquele cheiro nunca mais saía da memória. Nos cantos ocultos do aposento, queimadores de incenso derramavam no ar uma névoa sagrada. As fragrâncias vinham dos 4 cantos do império: frankincenso puro de Sabá, mirra egípcia extraída à mão, âmbar negro das montanhas do norte, canela da Etiópia e resina de pinheiro das colinas de Gileade. Esse vapor aromático criava um véu invisível que envolvia tudo: a mulher, o rei, o ambiente, como se o tempo parasse dentro daquele espaço. E então a música começava. Músicos escolhidos a dedo, mestres em melodias secretas, escondidos em câmaras atrás das paredes douradas. Tocavam canções escritas especialmente para noites reais. Canções inspiradas nos versos mais íntimos do Cântico dos Cânticos. Poemas em que o amor era mais do que carne.
Era ritual, era fogo, era aliança espiritual. Cada nota era como um sussurro vindo do céu. Cada harmonia, uma ponte entre o desejo humano e o amor divino. E então, a escolhida surgia. Conduzida em silêncio por servas veladas, ela atravessava o corredor perfumado com os olhos baixos e o coração acelerado. Vestia-se com tecidos que pareciam flutuar sobre a pele, tão finos que a luz os atravessava como névoa. Cada passo era coreografado, cada movimento do braço ensaiado. Ela havia sido preparada o dia inteiro, banhada, perfumada, instruída nas artes da conversa, da dança e do toque. E ali, diante do rei mais sábio do mundo, ela não era apenas uma mulher. Ela era uma mensageira do desejo, um portal entre o mundo visível e o invisível. Seu olhar não pedia, ele convidava. Sua presença não era uma oferenda, era um mistério. E Salomão mergulhava nesse mistério com reverência, como quem entra num templo secreto onde o sagrado e o prazer se tornam um só. Mas engana-se quem pensa que o harém de Salomão era apenas um lugar de prazer e beleza. Ele era, na verdade, um tabuleiro político sofisticado, onde cada mulher era uma peça valiosa. Não por sua aparência apenas, mas por sua origem, seus talentos e sua capacidade de mover o jogo silenciosamente. E Salomão sabia disso, e elas também. Ali dentro havia reinos inteiros representados em forma humana. As egípcias, treinadas nos templos de Ísis, conheciam fórmulas antigas de cura, astrologia avançada e técnicas de manipulação emocional refinadas. Eram hábeis em manter silêncio e ainda assim dizer tudo com um olhar. As sidônias eram mestres dos tecidos, mas também das intrigas. Teciam palavras com a mesma destreza com que bordavam sedas tingidas em púrpura real. E algumas, diziam, eram especialistas em venenos, sutilmente aplicados, invisíveis ao olho comum, mas devastadores ao longo do tempo. As moabitas encantavam com seus perfumes, combinando essências de flores raras com encantamentos sussurrados ao luar. Diziam que seus corpos exalavam aromas que não podiam ser esquecidos. As edomitas, filhas das montanhas, traziam sabedoria natural. Conheciam os segredos das plantas, das raízes, das fases da lua. Eram curandeiras, místicas e mães de filhos astutos. Mas não eram apenas belas e místicas, eram estrategistas. Umas escreviam poemas com duplo sentido, recados enigmáticos para o rei, escondidos entre metáforas de amor. Outras lideravam círculos internos de influência, onde decisões eram tomadas sem nunca precisar de uma palavra em público. Havia alianças entre mulheres de diferentes origens, grupos secretos que se protegiam, se informavam e se fortaleciam. Algumas mantinham contato direto com seus reinos de origem, enviando mensagens criptografadas em tecidos, em perfumes, em pequenas joias esculpidas com símbolos discretos. E o mais surpreendente, algumas sabiam influenciar decisões do rei nos momentos mais íntimos. Não gritavam, não discutiam, apenas sussurravam e mudavam o rumo de um tratado, a escolha de um sucessor, a liberação de uma rota de comércio. Semeavam ideias como quem planta sementes em solo fértil e colhiam favores, territórios, nomeações. Cada nascimento de um filho não era apenas um momento de celebração. Era uma conquista geopolítica. Um novo príncipe significava herança, poder, representação política e muitas vezes uma ala exclusiva dentro do palácio. Algumas mulheres tinham até secretários próprios, escribas que redigiam cartas para seus familiares nobres, intérpretes que falavam suas línguas nativas, médicos particulares, criados leais, guardas silenciosos. O harém era um governo paralelo. Cada ala tinha sua hierarquia. As mais velhas ensinavam às mais novas os segredos da corte, mas também as regras invisíveis que determinavam quem vivia e quem desaparecia discretamente.
As mais sábias tornavam-se mentoras espirituais, conselheiras silenciosas, matriarcas informais. Elas não disputavam mais o rei, elas moldavam o harém. Mas todas, absolutamente todas, sabiam que o favor do rei era volátil, que uma única noite podia mudar o equilíbrio de poder, e que o amor de Salomão era profundo, mas fragmentado. No dia em que uma nova mulher era escolhida, o tabuleiro se rearranjava e a guerra silenciosa recomeçava. Uma multidão de deuses entrou em Israel e foi assim que os deuses estrangeiros entraram em Jerusalém, não por guerra, mas por sedução. Cada mulher trouxe sua fé, seu altar, sua espiritualidade, e Salomão permitiu. Depois, construiu templos. Astarte, Moloque, Quemos, Baal. Cada um tinha seu espaço, altares no alto das colinas, rituais à luz da lua, sacrifícios que ofendiam o coração do Deus de Israel. E o povo seguia o exemplo do rei. O templo brilhava no centro da cidade. Mas a presença de Deus já não era a mesma. A cidade santa virou um campo de batalha espiritual. E ninguém percebeu, porque tudo estava bonito demais. Para manter tudo funcionando, Salomão criou um sistema inédito. Escribas registravam cada mulher, seus dons, seus ciclos, seus filhos. Guardas especiais protegiam as rotas internas. Mensageiras veladas garantiam o sigilo entre pavilhões. Perfumeiros, costureiras, músicos, sacerdotisas, parteiras, tutores, intérpretes, astrólogos. O harém era uma sociedade complexa, organizada como uma cidade oculta e regida por desejos profundos, tradições antigas e ambições disfarçadas de amor. E no centro de tudo isso, Salomão mantinha um segredo, um anel, gravado com o nome de Deus. Segundo antigos textos, ele podia controlar demônios e espíritos caídos. Os usava para construir, para buscar conhecimento oculto, para dominar territórios invisíveis. No Testamento de Salomão, ele interroga entidades sombrias, aprende seus nomes, suas fraquezas, seus códigos e registra tudo em grimórios que séculos depois seriam buscados por magos e reis. Ele conhecia os céus, mas também descia às profundezas, e quanto mais alto subia, mais distante ficava da simplicidade de um coração obediente. No fim da vida, Salomão escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Cercado por 1000 mulheres, mas sozinho, rodeado de ouro, mas vazio. Temido pelos reis, mas invisível diante do Deus que o escolheu. O reino, antes unido, foi dividido. A bênção virou ruína, e a sabedoria se perdeu entre vozes, altares e lençóis de seda. Se essa história falou com você, comente agora: quero ser templo, não harém. Deixe seu like como um ato de fé e compartilhe com alguém que precisa lembrar. O coração do homem mais sábio foi desviado não por guerras, mas por mulheres que adoravam outros deuses. Que isso nunca aconteça comigo, nem com você.